Tesouros da Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e do seu Filho Messias esteja com cada irmão e com cada irmã. Eu convido meu irmão e meus amigos para nós, neste momento, ler as Escrituras juntos. Vamos buscar o conhecimento do verdadeiro templo do Senhor nas Escrituras Sagradas, né? O verdadeiro templo do Senhor, né? Nas Escrituras Sagradas. Vamos dar início aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 18. Fala o nosso mestre, o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja aí, meus amados irmãos. O Senhor Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quero dizer aos meus irmãos e às minhas irmãs, né? E aos meus amigos, que o Senhor Jesus não estava falando de templo de pedra, de igreja de pedra. Ele estava falando de igreja espiritual, de templo espiritual. Mais adiante nós vamos entender esta mensagem, né? Lá no livro de João tem a afirmação do que o Senhor Jesus falou, né? O Senhor Jesus não estava falando de templo de pedra que alguém iria fazer, que alguém iria edificar. Porque a ordem que ele deu aos seus discípulos não foi para ir fazer templo. Não, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Ele não mandou ir edificar templo, construir templos bonitos ou luxuosos. Não. Ele disse: ide pregar o evangelho. Então, ele entregou a chave do reino do céu a Pedro, que é a palavra, que é o evangelho. A palavra é a chave, né? Que abre a porta do reino do céu para as nações, né? A palavra do Senhor, a doutrina e o ensinamento do Senhor. Meus amados irmãos, vamos buscar o conhecimento a respeito do verdadeiro templo do Senhor. Quando o Senhor Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de templo de pedra, de igreja de pedra. Ele está falando de igreja viva. E Pedro é o início da igreja viva, né? Sobre Pedro foi edificado a igreja viva do Senhor. Vamos aqui para o livro de João para nós entender o que o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana, né? Diz aqui no livro de João, no capítulo 4, e o versículo 19 por diante ao 21, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja aí, meus amados irmãos, a afirmação do que é a igreja, né? Do que é o templo do Senhor, né? Quem é o templo do Senhor, né? Quem é a igreja do Senhor? Então a mulher citou 2 lugares que as pessoas deveriam adorar, né, ao Senhor. Ele diz, a mulher citou o monte e Jerusalém. Mas o Senhor Jesus disse a ela, disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja aí, meus amados irmãos, né? Porque o templo de Jerusalém iria ser destruído, como foi destruído, né? E no verso 23 diz assim: mas a hora vem, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha aí, meus amados irmãos. A igreja verdadeira do Senhor, né? O povo verdadeiro do Senhor não depende mais de um templo de 4 paredes, uma casa feita de 4 paredes para eles adorarem ao Senhor. Eles não precisam mais ir ao monte ou ao templo feito de pedra, a igreja feita de pedra para adorar o Senhor. Porque ele disse que aonde estiver, o Senhor Jesus disse, aonde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunido em meu nome, ali está eu no meio deles. Estou eu no meio deles. Ali está a igreja viva do Senhor, sentindo a presença do Senhor, recebendo a graça do Senhor, o conhecimento do Senhor. Então, meus amados irmãos, a igreja do Senhor, depois da morte e ressurreição do Senhor, a igreja hoje não é mais aquela igreja da primeira aliança, do antigo pacto, que o templo era de pedra. Hoje o templo é espiritual, né? É o nosso corpo, né? Aonde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor, aí estou eu no meio deles. Aí está a igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja que anda, que se move. Não é a igreja morta que não sai do lugar, que não sai de um canto, né? Que não se move. O Senhor Jesus está falando com igreja viva, né? Com templo vivo e não com templo morto. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Pai Criador. Diz assim no verso 23, mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. O Senhor, nosso Deus, está procurando os tais que assim o adorem, né? Que não fique preocupado em fazer casa bonita, em templos luxuosos, né? Para dizer que vão adorar o Senhor, né? Porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Louvado e agradecido é o nome do Altíssimo, né? Você vê, meus amados irmãos, né, muitos pensam que só senta a presença do Senhor e que só adora o Senhor se for no templo de pedra, né? Veja aí nessa epidemia que está assolando o mundo, se muitas pessoas, quando os homens fecharam, né, os templos religiosos, e as pessoas não ficaram em casa, né? Não ficaram em casa, né? Será que eles não sentiram a presença? Será que aquele que verdadeiramente serve ao Senhor não vai sentir a presença do Senhor em casa? Não vai adorar o Senhor em casa? Né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender quem é a igreja do Senhor, quem é o verdadeiro templo do Senhor. Quando o Senhor fala, a igreja está falando de pessoas, né? De templo vivo e não de templo morto, né? Veja aqui no verso 24, né? Diz assim, Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem espírito e em verdade. Deus é espírito, né? Então os que o adorem, importa que os que adorem Ele em espírito e em verdade, né? Você não precisa olhar para um templo bonito para adorar o Senhor. Você não precisa estar num templo bonito, num templo luxuoso para adorar o Senhor. Aonde você estiver, você adora o Senhor em espírito e em verdade, se você tem sinceridade com o seu Pai. Se você tem sinceridade com seu Senhor, com seu Salvador, você vai adorar Ele onde você estiver. Ele disse, aonde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ele não citou o lugar. Ele disse, aonde estiverem. Né? Aí está a firmeza da palavra, né? A firmeza, a afirmação da palavra, o Senhor afirmando que onde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Não é no nome de uma instituição, é no nome dele. Aí está Ele no meio dessas pessoas. 2 ou 3 reunidos, né? Ali está a igreja viva do Senhor.
Vamos prosseguir com a mensagem, meus amados irmãos. Vamos aqui continuar buscando o conhecimento do verdadeiro templo do Senhor. Quem é o verdadeiro templo do Senhor? Você, meu irmão. Você, minha irmã. Convertido ao Senhor, nosso Deus. Convertido ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Você é o templo do Senhor. Você é a igreja viva do Senhor que se move, que anda, que fala, que leva a mensagem da palavra. Né? Louvado e agradecido é o nome do Altíssimo. Vamos aqui para Mateus capítulo 24. Vamos ver o que foi que o Senhor Jesus falou quando os discípulos estavam admirados com a estrutura daquele templo de Jerusalém. Vamos ver o que foi que o Senhor Jesus falou para eles, né, para os discípulos. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ver o que foi que o Senhor Jesus disse. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? Então o Senhor Jesus já estava vendo a destruição daquele templo. Né? Porque foi destruído aquele templo de Jerusalém. Né? O Senhor Jesus falou para a mulher samaritana: Vem dias, né? Vem tempos que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Né? Porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem, adorem Espírito e em verdade. Sem depender de templo de pedra, sem depender de instituição feita pelo homem. Né? Sem precisar de igreja de pedra para adorar o Senhor. Porque os verdadeiros adoradores que tenha quatro paredes para adorar, ou que não tenha quatro paredes, eles adorarão ao Pai a si mesmo, em espírito e em verdade. Porque quando aconteceu esta revolução, dessa epidemia, os verdadeiros adoradores do Senhor, que já estavam adorando o Senhor mesmo em casa, se reunindo nas casas e nos lugares, eles continuaram a adorar ao Senhor e buscar ao Senhor, enquanto muitos ficaram parados, né, esperando os templos de pedra abrir para poder adorarem ao Senhor, assim como ele diz. Né? Muitos ficaram parados, sua fé ficou parada, sem movimentar-se, né? Porque estavam firmados nos templos de pedra, né? Não estavam firmados na palavra do Senhor. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Que tenha quatro paredes para eles ficarem debaixo, ou mesmo não tendo quatro paredes para ficar debaixo, eles assim mesmo continuam adorando o Senhor, porque os verdadeiros adoradores continuam adorando o Senhor em espírito e em verdade, sem olhar a dificuldade. Né? Louvado seja o nome do nosso Pai. Vamos aqui ainda para no livro, né? Aqui nós lemos aqui Mateus capítulo 24, né? Quando os discípulos, olhando a estrutura do templo, e a mostrar ao Senhor Jesus, ficaram admirados, mostrando ao Senhor a estrutura do templo. Jesus disse: vocês veem tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus não está preocupado com o templo, ele não está preocupado com o templo de pedra, né? Ele não está preocupado com igreja de pedra. A igreja que ele está preocupado é a igreja viva. É o povo dele vivo. É o templo vivo do Senhor, que recebe a presença do Senhor, que recebe a alegria do Senhor, a força do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Então, meus amados irmãos e meus prezados amigos, o Senhor não está preocupado com o templo de pedra, que alguém faça bonito, ou templo luxuoso. Ele está preocupado com a igreja dele, a igreja viva que se reúne, né?
Glória, que sente a presença dele, né? Está preocupado com o templo verdadeiro dele, que são as pessoas que se convertem a ele em espírito e em verdade. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa é a verdade, meus amados irmãos, que nos libertará, né, do sistema, do domínio do homem, do poder do homem. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor Jesus nos chamou à liberdade e não para ser escravo do sistema, meus amados irmãos. Ele nos chamou o seu povo para ser livre, para ser liberto, né? Glória a Deus, é um privilégio dado pelo nosso Pai. Vamos continuar a mensagem, meus amados irmãos. Vamos buscar o conhecimento sobre o verdadeiro templo do Senhor. Agora nós vamos aqui para o livro de João, no capítulo 2, né? Capítulo 2 de João, capítulo 2, verso 19 ao 22. Diz assim: E Jesus respondeu, disse-lhe: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Olha aí qual é o templo que o Senhor Jesus está se referindo, né? É o templo chamado corpo. O templo que é o corpo. A igreja que é o corpo. A igreja viva. Mas o homem carnal, né, do sistema, né, do templo de pedra, ele só entende a carnalidade. Só entende as coisas materiais. Não entende nada do espiritual. O Senhor Jesus está falando do templo espiritual, do templo vivo do Senhor, que é o nosso corpo, que é o corpo do Senhor, né? Ele falava do seu corpo, que é o verdadeiro templo, né? Da igreja viva, né? Do templo vivo. O Senhor Jesus estava falando do templo de pedra, né? Ele está falando do templo que é o seu corpo, que eles iriam crucificar o Senhor Jesus, né? Ia derribar aquele templo, que é o corpo do Senhor Jesus, mas ao 3º dia o Senhor Jesus iria levantar aquele templo, que é o seu corpo, e ele iria ressuscitar. Como ressuscitou, né? Louvado e engrandecido é o nome do nosso Pai. Isso é uma maravilha, meus amados irmãos. Glória, esse é motivo de muita felicidade e muita alegria. Aleluia. Glórias e glórias e glória. Então o Senhor Jesus está falando da verdadeira igreja, do verdadeiro templo, que é o nosso corpo. Oh, aleluia, glória a Deus. Privilégio, maravilha. Maravilhoso. Mas o homem carnal do templo de pedra só entende de templos de pedra, né? De construção de pedra, construções de tijolo. Ele só entende isso aí, né? Ele não entende o que é o verdadeiro templo do Senhor. Não entende quem é a verdadeira igreja do Senhor. Eles não entendem. Eles não entendem este mistério. Oh, glória a Jesus. Vamos agora para o livro de Atos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou no livro de Atos. Atos 17. Que privilégio é a palavra do Senhor. Privilégio maravilhoso. 17 e 24 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Veja aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Está bem claro
Ele habita no templo que ele fez, que é o nosso corpo, né? O templo que o homem fez, quem habita é o homem. Mas o templo que o Senhor Deus fez, quem habita é Ele. Ele habita em templos espirituais, em igreja viva, né? Ele habita na igreja dele viva, e não em templos mortos, né? Não em templos de pedra que é morto, né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Então, meus amados irmãos, é um privilégio muito grande, né? Ele não habita em templo feito por mão de homem e nem é servido por mão de homem, como necessitasse de alguma coisa, né? Muitos dizem, traga isso para o Senhor, faça isso para o Senhor, como o Senhor necessitasse de alguma coisa. Quem necessita é o homem, né? E o Senhor já tem para dar a todos, né? A vida e a respiração e tudo mais, né? E todas as coisas que nós precisamos. Louvado e agradecido é o nome do nosso Pai. Então, meus amados irmãos, vou dar um fecho nesse vídeo para gravar outro vídeo para dar continuação à mensagem, buscando o conhecimento do verdadeiro templo. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Pai Criador.